Olá a todos vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneçam com todos de um modo muito especial. Você já teve alguma intoxicação alimentar? Algo que contaminou você, ingeriu algum alimento contaminado que veio a trazer um mal-estar, um prejuízo à sua saúde naquele momento ou até num momento mais prolongado? Quando nós falamos a respeito de contaminação, nós temos que observar aquilo que vai além do físico, aquilo que hoje se comenta tanto a respeito das questões emocionais, psicológicas, psicossomáticas, que afetam tanto a nossa compreensão do ser, a nossa expressão do ser, a nossa maneira de viver e de compreender a vida. Esta discussão, ela sempre esteve em pauta nas relações humanas e nós devemos compreender um pouco melhor acerca do propósito de Deus dentro daquilo que de fato nos contamina, aquilo que de fato nós temos que tomar cuidado dentro da nossa perspectiva de vida, mas também trazendo dentro do contexto bíblico uma percepção sadia, uma percepção correta, uma percepção e uma interpretação verdadeira a respeito da palavra de Deus. Não podemos manipular a palavra de Deus para as nossas questões pessoais, mas nós compreendemos a dificuldade de muitas pessoas de compreenderem e interpretarem a palavra de Deus na sua integridade, na sua maneira de ser, porque é um povo de cultura diferente, um jeito de expressar a sua cultura através da escrita de um modo diferente do nosso. Então, um dos grandes problemas que nós temos na interpretação bíblica, e aí também isso gera diversas divergências que vão acabar acarretando em novas denominações, em novas religiões, porque um não concorda com o outro, porque toda a interpretação está relativa ao conhecimento adquirido. E quanto maior o conhecimento, maior a compreensão da integralidade da palavra de Deus. Manter a integridade da palavra de Deus em todos os seus aspectos. Este é um grande desafio nosso. E quando nós olhamos para textos de diferentes culturas, o primeiro passo que nós temos que dar é buscar conhecimento da cultura pela qual ele foi escrito, para que nós compreendamos melhor aquilo que está sendo falado. Porque senão, fatalmente, a interpretação vai estar equivocada. Esses equívocos, é claro que não vai atrapalhar o nosso relacionamento com Deus, mas se nós tivermos uma interpretação correta, nós certamente vamos alegrar melhor o coração de Deus, e é esse o nosso propósito de vida, que nós vivamos de forma que a nossa vida seja uma vida de louvor ao nome de Deus, que a nossa vida seja uma vida de integridade com os seus ensinos, com os seus conceitos, com aquilo que ele aprova, desprezando aquilo que ele reprova. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus na sua integridade, na sua justiça, na sua retidão, nós compreendemos que Deus, ele é imutável, mas que cada época tem a sua particularidade e que Deus respeita a todos, mas ele mantém o seu padrão de imutabilidade. E é isso que nós devemos considerar. Quando nós lemos a Bíblia, temos que pensar que nós temos um mundo judaico numa expressão hebraica, onde os hebreus todos ali do mundo do judaísmo, do povo de Israel, então todos os hebreus, todos os israelitas, eles vivem debaixo de um contexto próprio dentro da sua perspectiva espiritual, que é a base do cristianismo. O cristianismo não é uma nova religião, ele é uma extensão da compreensão do judaísmo, porque
no judaísmo, nós temos a espera do Messias. No cristianismo, nós temos o Messias que veio, habitou entre nós, né, que viveu, ele fez, cumpriu as suas promessas, cumpriu a sua parte, consumou todas as profecias a seu respeito, se entregou na cruz por nós, foi sepultado, como disse as profecias, né? No terceiro dia ressuscitou e subiu aos céus. Então, Jesus Cristo, o Messias, cumpriu todas as profecias que havia ali entre os hebreus, entre o mundo israelita, na sua expressão de fé. Então, o cristianismo, ele não é uma nova religião, ele é uma extensão do judaísmo, tendo como base o povo hebreu, o povo de Deus, ali que escolhido como referencial e como aquele povo que recebeu a revelação de Deus para que nós compreendamos o seu propósito, a sua vontade e as suas diretrizes. Agora, o que Deus colocou como padrão não pode ser alterado, porque senão Deus seria injusto se ele fosse tão regrado com os povos do passado e fosse menos regrado na nossa atualidade. Seria mais ou menos a diferença da educação. É claro que quando nós olhamos assim, sempre temos prejuízos na interpretação, mas seria o mesmo que observar que os pais foram muito rígidos na educação, na criação dos seus filhos, mas depois são excessivamente liberais com relação aos seus netos e seus bisnetos. Então, quando nós observamos que pais e mães foram muito rígidos com seus filhos, mas são liberais com seus netos, nós, humanamente falando, observamos isto como injustiça. E, de fato, é uma injustiça, porque se houve rigidez no passado, a rigidez deveria continuar para ser justo. Se há uma mudança, esta mudança é considerada injusta. E Deus não é injusto com ninguém. E a sua rigidez não traz peso, não traz problemas. A rigidez, ela serve para proteção, para corrigir o ser humano naquilo que é prejudicial para ele. Todas as palavras de Deus, todo o ensino de Deus, toda a doutrina da fé bíblica cristã, ela serve para conduzir o ser humano em qualidade de vida, paz, esperança e ressurreição para a vida eterna. É este o propósito de Deus, que nós sejamos restaurados. Mas quando nós pegamos textos, como por exemplo, o texto de Marcos, o Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 7, versículo 15, olha o que o texto diz aqui. Ele fala, Jesus está falando, e ele fala, nada há fora do homem que entrando nele possa contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina. E mais para frente, um pouquinho, no mesmo capítulo 7, né, o que Jesus ainda completa esta questão e falando assim aos discípulos. Olha o que entra no seu coração, versículo 19, né? Mas no ventre, né? E sai para o lugar escuro. E assim considerou ele todos os alimentos puros. E assim considerou ele todos os alimentos puros. Essa expressão que está sendo usada aqui, muitas pessoas utilizam para falar que Deus, em Jesus Cristo, a partir desta fala e algumas outras revelações, como, por exemplo, a visão do lençol de Pedro, que Jesus havia purificado os alimentos que eram considerados imundos, e assim, hoje, todo mundo pode comer de tudo. Pode comer avestruz, pode comer carne de porco, pode comer peixe de couro. Aquilo que era rígido, aquilo que era proibido para o povo de Deus no passado, agora Jesus purifica todos os alimentos, porque o versículo 19 fala que ele considerou todos os alimentos puros, e no versículo 15 ele fala que nada que entra no homem pode contaminá-lo.
E aqui o contexto ele está falando de alimentos. Mas observem, eu quero que vocês compreendam algo que é essencial para que nós interpretemos esse texto corretamente. Jesus, ele está dentro de um contexto. Na teologia, nós costumamos dizer que um texto interpretado sem contexto é pretexto para aquilo que eu quero. Eu não posso simplesmente fazer um recorte de um texto e, a partir desse recorte, fazer uma interpretação. Se eu recortar o versículo 15 e o versículo 19 de Marcos 7 e querer falar que todos os alimentos são próprios para o consumo, então, desprezando aquilo que Deus falou no passado, que existiam alimentos imundos que não deveriam ser consumidos, e a carne de porco é um deles, carne de porco, peixe de couro, frutos do mar, né, avestruz, e ali tem uma relação em Levítico capítulo 11. Então, se eu considerar que Jesus, ele purifica tudo, e a partir de Jesus todos podem comer de tudo, Deus ele está sendo injusto com a rigidez que ele fez com os outros no passado. E Deus não é injusto. Deus não muda as regras do jogo com um jogo em andamento. E o nosso jogo da vida espiritual ainda não acabou. Nós estamos vivendo um grande conflito, uma batalha entre o bem e o mal, entre a palavra de Deus como íntegra, fiel e verdadeira, e o inimigo de Deus tentando descredenciar esta palavra. Então, quando nós olhamos para esse texto de Marcos capítulo 7, nós temos que olhar exatamente o que Jesus está falando e o que isto significa para ele. Quando nós começamos a perceber o capítulo 7, então vamos ver a partir do versículo 1. A partir do versículo 1, olha o contexto que nós temos para Jesus chegar naquela fala. E nós temos assim, Marcos 7, versículo 1. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus, alguns escribas vindos de Jerusalém, e vendo que alguns dos discípulos dele comiam com as mãos impuras, isto é, sem lavar, pois os fariseus e todos os judeus observavam a tradição dos anciãos de não comerem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se espergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem dos copos, dos jarros e vasos de metal e camas, né? Interpretaram os fariseus e os escribas, interpelaram, perguntaram a ele, aos fariseus e aos escribas, por que não andam os teus discípulos em conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes Jesus: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas e preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardares a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe. E quem maldisser ao seu pai ou à sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser ao seu pai ou à sua mãe, aquilo que podereis aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes e fazeis muitas
outras coisas semelhantes. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, possa contaminar. Mas o que sai do homem é o que contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuro? E assim considerou ele puro todos os alimentos. E dizia: o que sai do homem é o que contamina, porque dentro do coração dos homens é que procedem maus desígnios, a prostituição, os furtos, homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Então, observe o contexto que Jesus está falando. Primeiro, os judeus já estavam comendo, os discípulos de Jesus já estavam comendo, e eles estavam comendo aquilo que é próprio, aquilo que Deus aprova. Eles não estavam comendo alimentos considerados por Deus imundos, alimentos que aceleram o processo de morte. Eles não estavam comendo carne de porco, eles não estavam comendo peixe de couro, eles não estavam comendo fruto do mar, eles não estavam comendo aves de rapina ou aves que não são próprias para o consumo. Eles não estavam comendo nada que Deus não permitisse. E é nesse contexto que eles estão. E aí, a discussão que está acontecendo não é por causa dos alimentos em si, mas pelo fato dos discípulos de Jesus estarem comendo sem lavar as mãos. E aí, os doutores da lei, olhando para o ritual, falaram que eles não poderiam estar comendo porque as mãos deles estariam contaminando o alimento, estariam trazendo impurezas para o alimento. E isso realmente poderia acontecer, porque se você come sem lavar as mãos, você pode contaminar o alimento que você está ingerindo. Agora, eles estavam fazendo isso não por causa da higiene ou por causa do ritual em si. Eles queriam acusar Jesus que os discípulos de Jesus não seguiam os padrões espirituais da lei naquele momento. E a lei falava que para se alimentar, primeiro teria que lavar as mãos como um ritual de purificação e gratidão a Deus, de purificação pessoal, não de purificação dos alimentos, porque os alimentos que estavam ali já eram próprios e aceitos por Deus. Então, o texto não está falando dos alimentos que eles estavam comendo, e é por isso que Jesus fala: os alimentos não são problema. Né? Tudo que está aqui para comer, Deus aprova. Os alimentos não são problema. Né? O problema também não está nas mãos deles que estão sujas. O problema está no seu coração que está sujo. É o seu coração que está imundo. É o seu coração que vê maldade em tudo. É o seu coração que coloca restrições que vão além da necessidade. Se acontecer alguma contaminação do alimento porque as mãos deles estão sujas, Jesus está explicando que simplesmente eles vão comer, né? E depois aquilo vai ser eliminado pelo próprio corpo. Agora, né? Se existe uma palavra dura, existe uma postura de vida que não é aceita por Deus, existe uma maneira de viver que seja ofensiva ao meu semelhante, e desta maneira eu vivo me achando mais santo do que os outros, superior aos outros, que eu tenho uma relação com Deus melhor e maior, mais íntima do que qualquer um possa ter com Deus. Se eu elevo o meu coração com soberba, como diz o texto aqui,
né? Se eu levo com soberba, com inveja ou com blasfêmia, né? Isto é loucura. Então, o meu coração está contaminado. E aí, a contaminação do alimento é o de menos, porque Deus está muito mais preocupado com o que está passando na sua mente, no seu coração, o que você está pensando e o que você está sentindo, qual a sua relação de integridade e sinceridade com Ele e a sua relação de respeito com o próximo e de amor para com todos. Deus está muito mais preocupado com isso do que se você está comendo sem lavar as mãos, com as mãos limpas ou com as mãos sujas. Deus está preocupado principalmente com o que está na sua mente, no seu coração, com a sua estrutura de interpretação da vida. Não apenas cumprir rituais religiosos, não apenas se abster de alimentos por rituais religiosos, mas por louvor a Deus, por gratidão a Deus, ter um envolvimento com Deus de maneira que por ele seja aprovado. Então, quando nós olhamos para o contexto que está falando aqui, quando Jesus fala no versículo 15, nada há fora do homem que entrando nele possa contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina. O que Jesus está falando é, estes alimentos que estão aqui, que já são aprovados por Deus, não são as mãos dos meus discípulos que vão torná-lo impuro, né? Não são as mãos dos meus discípulos que vão contaminar. Agora, o coração de vocês, a maldade de vocês, já está tão contaminada que vocês estão falando mal de mim e nos meus discípulos simplesmente porque eles não lavaram as mãos. É disso que Jesus está falando aqui. Então, ele está falando, comer sem lavar as mãos, né, contamina muito menos do que um coração cheio de maldade, de malícia, um coração impuro, um coração soberbo, um coração que não vê o bem que Deus está promovendo. E aí ele vai falar, né, na sequência, os próprios discípulos ficaram em dúvida, tiveram dificuldade de compreender aquilo que Jesus estava falando como uma perspectiva de parábola. Então, o próprio Jesus, os discípulos chegam a Jesus e pedem para Jesus explicar. No versículo 17. Quando Jesus entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos interrogaram acerca da parábola. Observe que o que Jesus fez com relação aos alimentos de puro e imundo, o que contamina, o que entra, o que sai, né, era uma parábola, né? Então, lhes disse, assim vós também não entendeis? Jesus fala, vocês que andam comigo, vocês também não compreenderam? Onde já se viu isso? Então, preste atenção no que eu vou falar, eu vou explicar. Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre e sai para o lugar escuro. O que Jesus está falando? O que você se alimenta só afeta o seu físico, mas ele não afeta a sua maneira de pensar, os seus sentimentos, o seu relacionamento social, o seu relacionamento espiritual. O que é físico só afeta o físico. Agora, se alguém falar com maldade, se alguém te ofender, se alguém usar de malícia, se alguém, né, proferir algo que contamine aos seus pensamentos, às suas emoções, os seus sentimentos, isto sim pode te prejudicar muito, pode te afastar de Deus, pode te afastar de uma interpretação correta da Bíblia, pode te afastar da salvação e da vida eterna. Então, o que Jesus está falando? A contaminação de um alimento não é nada perto da contaminação psicológica, emocional e de interpretação intelectual que alguém pode ter. Pessoas que são contaminadas pela maldade do outro, elas podem viver um período tão forte
de ofensa, de se sentir ofendido, que vai levar a baixa autoestima, vai levar à depressão, vai levar ao distanciamento espiritual, vai levar à decepção com a denominação, com a igreja que ela faz parte e, consequentemente, com o cristianismo. A pessoa vai ficar decepcionada porque ela não esperava ser ofendida daquela maneira, naquele lugar, por aquela pessoa. Então, o que Jesus está explicando? Não é um alimento que prejudica a pessoa. Tem pessoas, né, que mesmo tratando, se fosse tratar dessa questão dos alimentos imundos, que Deus considera imundo, o que não é o caso desse texto, mas que mesmo que fosse tratar, né, seria o caso de alguém, né, a se achar superior ao outro, porque o outro come carne de porco e ele não come. Né? É mais fácil o que está comendo carne de porco chegar à salvação do que aquele que não come chegar à salvação sendo soberbo e se achando superior àquela outra pessoa. Isso não me dá o direito de fazer o que Deus desaprova. Eu ofereço o melhor para Deus. Mas Jesus já deixou muito bem claro que o reino dele não é comida e nem bebida. A questão é o que passa na sua mente, no seu coração. Nós seguimos a prescrição alimentar bíblica que Deus nos deixou, porque nós sabemos que ele nos deixou o melhor para que nós vivamos. É por isso que nós seguimos as prescrições, mas não compreendemos que uma pessoa que coma carne de porco ou derivados de porco vai perder a salvação por causa disso. Né? Este não é a questão, não é a questão. A questão é que eu tenho que cuidar do meu corpo dentro das prescrições de Deus como uma vida de adoração e integridade com Deus dentro da sua justiça e das suas orientações. O que Jesus está tratando nesse texto de Marcos capítulo 7, ele não está falando da questão alimentar. O que ele está falando é usando o alimento como uma parábola para explicar que o problema maior não está na impureza das mãos, no sentido físico, não está na impureza dos alimentos, porque se for tocado com as mãos sujas, o máximo que vai acontecer é contaminar o corpo, mas se alguém está com a mente suja, o coração sujo, a mente impura, o coração impuro, trazendo maldade, trazendo toda essa lista que ele coloca aqui, prostituição, furtos, homicídios, adultérios, avareza, malícias, dolo, lascívia, inveja, blasfêmia, soberba, né? Então, isto sim é uma condenação que trará prejuízo espiritual, distanciamento de Deus, e a pessoa que se conduz assim, mesmo que ele siga todas as prescrições alimentares de Deus, todos os mandamentos de Deus, mas se ele tem essa conduta de vida, mesmo assim, ele não vai chegar à salvação. Então, o que Jesus está falando aqui siga aquilo que é correto, mas observe principalmente a sua postura de vida espiritual, o seu relacionamento de amor a Deus sobre todas as coisas, ao amar ao próximo como a si mesmo, observando a palavra de Deus como uma vida de integridade e louvor para que você viva o melhor que Deus tem preparado para você. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Pedimos que o Senhor permaneça conosco e que sejamos esclarecidos cada vez mais acerca dos teus propósitos sobre nossas vidas. Nós te agradecemos pela paz, pela direção do Espírito Santo. Colocamos nossas vidas em tuas mãos e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia em nome de Jesus.